Olá, meus amigos, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração inicial. São exatamente 19h30 ali, né? Não sei se está certo lá também. Então já está na hora da nossa oração e do nosso momento de iniciar o nosso trabalho. Então eu vou dar início fazendo a nossa oração. A nossa oração, que é de praxe, ela é uma forma da gente solicitar o apoio das entidades bondosas que nos apoiam, que nos ajudam, que nos dão o seu suporte, para que a gente possa ficar em paz, com tranquilidade, com equilíbrio, uma vez que somos ainda seres encaminhados, seres ainda com muitas dificuldades, né? com muitos desacertos, que é preciso que a gente venha a acertar. Então a gente tem que ter um pouquinho de resiliência, um pouquinho de tranquilidade. E quem dá essa tranquilidade para nós, né? Quem dá essa tranquilidade para nós são os bons espíritos, né? São os bons espíritos, os espíritos bondosos que nos apoiam, que nos dão o seu suporte, não é? Então, nós vamos orar, ouvindo aqui uma musiquinha. Senhor Jesus, nosso Mestre e Senhor, amigo de todas as horas, aqui nos encontramos, Senhor, mais uma vez, buscando-te o apoio divino para sustentar a nossa luta cotidiana, cujo objetivo principal é encontrar conosco mesmos e assim encontrar, Senhor, no nosso âmago, o próprio Criador, o Pai amoroso e bom, que te enviou, Senhor, para que pudesses ser nosso modelo e guia. O Espírito mais perfeito, que aqui já esteve e que aqui morejou conosco e que tão mal foi recebido por todos nós, pela nossa ignorância, pela nossa ingratidão, pela nossa falta de conhecimento espiritual. Por isso, te rogamos, Senhor, que tenha compaixão de nós e que nos ajude a encontrar os verdadeiros caminhos necessários para a nossa caminhada com segurança, na busca do mundo de regeneração, ou seja, da nossa própria regeneração, do nosso próprio encontro contigo. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, aqui estamos nesta noite de segunda-feira, buscando elementos que possam
fortalecer para as nossas atividades. E um dos elementos importantes para nos tornarmos fortes, resilientes, capazes de conseguir encontrar o verdadeiro caminho necessário para as nossas vidas, é o conhecimento. Porque quando o Espírito Verdade, que é o guia espiritual, muitas vezes dito como uma pleiade de espíritos, para alguns, para outros seria alguém tal como João Batista, ao despedir-se de Allan Kardec, depois da fantástica caminhada da construção da codificação espírita, teve a oportunidade de nos aconselhar com 2 conselhos, 2 orientações. A primeira, ele disse: espíritas, amai-vos. E a segunda, espíritas, instruí-vos. Então, colocando nesses 2 conselhos o caminho necessário para encontrarmos a nossa verdadeira capacitação para irmos adiante nas lutas deste mundo. Então, o primeiro conselho talvez seja o mais difícil, porque é um conselho que nos obriga a buscarmos olhar para o outro e vermos no olho do nosso irmão a nós mesmos. Porque ninguém pode enxergar os seus próprios olhos, exceto de forma indireta, através de uma condição virtual, que seria o espelho. Mas o espelho não dá uma imagem real dos nossos olhos. O espelho vai nos dar uma visão virtual. E a visão real da nossa intimidade, pois que os olhos são as portas da alma, está nos olhos dos demais irmãos. E talvez por isso o símbolo da cruz seja o símbolo do cristão. Porque se a cruz aponta pelo seu braço horizontal para o horizonte e assim abarca todas as criaturas, dando-nos o ensejo de encontrarmos Deus através do encontro com cada uma das demais criaturas, o braço vertical, centrado e apoiado com segurança no âmago da terra, aponta para o alto e nos dá a dimensão superior dos seres que já conseguiram ultrapassar a nossa condição humana, a condição de seres ainda atrasados, encarnados, rastejantes ainda aqui nesse solo da terra. E então, esta visão do outro é que vai
nos conceder o primeiro conselho, o conselho do amor. Amai-vos. Porque não disse o Espírito Verdade que era para a gente nos amarmos só entre os espíritas. Falou espíritas, amai-vos. Porque na realidade ele estava endereçando isso ao futuro. E no futuro, todos serão espíritas? Não. Mas todos poderão usufruir do conhecimento espírita, continuando as suas vertentes filosóficas, religiosas, científicas, que tiverem escolhidos no correr de suas vidas. Porém, sem o conhecimento espírita, ficaria muito difícil, ou ficará muito difícil, se não impossível, o domínio do conhecimento como um todo, porque quando o Espírito Verdade falou para espíritas, para nós espíritas, instruí-vos, não mandou que nós nos instruíssemos só das coisas materiais, da ciência, da filosofia, do conhecimento que está esculpido em a própria natureza, mas nos revelou um segredo que deveríamos buscar, desvendar, a partir do conhecimento do próprio universo como um todo. Porque quando falamos da humanidade 7 bilhões de criaturas encarnadas, quase 7 bilhões. Mas sabemos que temos talvez 25 bilhões de irmãos nossos desencarnados em vários patamares do processo evolutivo. Mas nós não conhecemos nem a nós próprios, não temos noção nem da nossa própria identidade, da nossa própria forma de ser, ainda desconhecemos o que somos, o que estamos fazendo aqui, da onde viemos, para onde vamos, não sabemos ainda. E mesmo aqueles que já conseguem desvendar, levantando uma pontinha do véu do conhecimento, e que já pensam que sabem, na grande maioria ainda não sabem. Por isso que é preciso que a gente reconheça a nossa ignorância e que nós procuremos buscar o conhecimento de forma aprofundada em todos os locais que for possível. E a gente já aprendeu que quando alguém diz eu sei fazer isto, eu sei isto, é porque sabe de fato realizar aquilo. Mas quando a gente assiste uma aula, assiste uma palestra, assiste uma live, assiste uma apresentação de qualquer sorte, lê um capítulo de um livro, a gente toma conhecimento e se ilustra. Mas será que a gente aprendeu de fato aquilo? A gente só aprende de fato quando a gente começa a verdadeiramente poder praticar aquilo. Então nós poderíamos afirmar que é o mais importante conhecimento que provavelmente o Espírito de Verdade nos remeteu foi o conhecimento de nós mesmos. E o conhecimento, e depois desse conhecimento, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento mais importante que temos a desvendar, a descobrir, é o conhecimento e o respeito pelo outro.
porque quando a gente começar a desvendar o seu próprio segredo interno de si mesmo, já começa a descortinar um pequeno caminho que vai nos conduzir ao reconhecimento das outras criaturas. E assim, nós estaremos atendendo a recomendação sábia do nosso irmão, ou dos nossos irmãos, né? Chamados Espírito Verdade, que foram os orientadores do processo da codificação espírita. E para que a gente possa saber o que seja a codificação espírita, precisamos decodificá-la. Porque se ela foi codificada, ela está num código. E o que está em código, para ser entendido, precisa ser decodificado. E assim, poderíamos dizer também que dentro desse conhecimento necessário, o mais importante conhecimento, além desses dois que eu já citei, seria o conhecimento das leis que estão esculpidas no Evangelho de Jesus. E que foram, de certa forma, analisadas no seu aspecto moral por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nós temos a chave que vai abrir esse caminho para a compreensão de nós mesmos. Por exemplo, no capítulo que trata do amor ao próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar lá no capítulo 11, no item 8, uma passagem trazida pelo Espírito Lázaro, que vai nos lecionar uma verdadeira aula de evolução espiritual, dizendo que no início nós temos instintos, porque a primeira compreensão que temos que ter é sobre nós próprios. Então, o que somos nós? Somos os seres que inicialmente fomos construídos a partir do instinto, que é uma herança atávica que herdamos dos nossos irmãos animais. Daí dizermos, muitas das vezes, quando a criatura está tomada pelo instinto, tomada pela paixão, tomada pela ira, pela raiva, ou pelos sentimentos mais rasteiros da vida, podemos dizer que ela está animalizada. E dizemos que como se nós pudéssemos atribuir aos animais, que são os nossos ancestrais, aos quais devemos respeito, carinho e gratidão, devido a eles terem nos concedido esta base, essa sólida base do instinto, que nos permite hoje respirar, digerir, ter o nosso coração batendo, ter as nossas funções orgânicas funcionando adequadamente. Tudo isso é herança das nossas andanças no reino dos animais. Mas Lázaro vai dizer mais adiante que nós somos, além de sermos instintivos, quando a gente já avança um pouco mais, nós conseguimos conquistar
a emoção. Então, a primeira formação do corpo humano, na parte ligada ao desenvolvimento do sistema nervoso, é a formação dos núcleos da base, onde está localizado o instinto. Aqui na parte traseira, acima do pescoço, está o centro respiratório do bulbo e da região pontina, que é absolutamente instintiva. Mas a evolução vai nos levar a uma parte mais superior, que é a região chamada sistema límbico, aonde os nossos sentimentos, a nossa emoção, a nossa memória vai se manifestando e vamos encontrando então as respostas voltadas para nossas percepções do sentimento embrionário ainda. Mas depois o cérebro vai avançando, nós vamos evoluindo e construímos aquilo que é os chamados as células piramidais, a parte voltada para a razão, o pensamento, a vontade, as tarefas chamadas de capacidade de raciocínio. E então nós vamos amadurecendo. E aí já estamos na fase para a conquista daquilo que é a verdadeira condição do ser já voltado para a condição humana. Então, resumindo, somos primeiro instinto, depois somos emoções, depois somos razão. E a gente conhecer isso já ajuda muito a gente a entender por que temos determinados tipos de reações e por que deixamos de ter outros tipos de reações. Mas, finalmente, nós precisamos compreender, e aí vem um conhecimento que vai se estabelecer mais tarde na obra No Mundo Maior, que é da série André Luiz, No Mundo Espiritual, em que o Espírito Calderaro vai nos lecionar que o cérebro se divide em 3 partes. Nós temos, ele vai chamar de a casa mental. Então a casa mental tem um primeiro andar, onde estão as coisas do passado, todos os arquivos anteriores. Uma do meio, que é o de hoje, o aqui e agora, aquilo que as nossas preocupações do cotidiano, do dia a dia. E mais acima, um terceiro andar, onde estão localizadas as estruturas que ainda precisamos conquistar, porque estão localizadas na região pré-frontal, aonde alguns neurocientistas já afirmaram que ali está o ponto de Deus. As pessoas falam isso. Quando a pessoa pensa em Deus, quando a pessoa ama, quando a pessoa pratica a caridade verdadeira, quando a criatura cresce espiritualmente, essa região localizada por aparelhos de tomografia computadorizada, por emissão de pósitrons, verifica que ali tem um ponto iluminado. Então, e no meio da nossa cabeça está a glândula pineal, com a qual, segundo os estudos que temos acompanhado, é o nosso telefone celular do nosso cérebro, do nosso espírito, com o qual nos comunicamos com o mundo espiritual.
E então, nós poderíamos, agora, já no último bloco dessa minha pequena exposição, nós poderíamos dizer que, já que utilizando o trabalho do nosso querido irmão Hermínio Correia de Miranda, dizer que existe uma técnica de comunicação espírita, porque nós precisamos descobrir o que seja comunicação, porque para avançarmos e para ganharmos a capacidade de sabermos bem como atender à orientação do Espírito Verdade, nós precisamos aprender a nos comunicarmos. Então, Hermínio Miranda diz que aos espíritas interessa muito o problema da comunicação. A comunicação é muito importante, porque a técnica de comunicação se desdobra em dois aspectos distintos. Quais são esses aspectos? O primeiro aspecto, e esses aspectos são complementares, um complementa o outro. O primeiro aspecto é de grande importância, porque é aquele aspecto da comunicação que existe entre os espíritos desencarnados. Porque quando a gente fala espírito, o pessoal pensa sempre em desencarnado, mas nós temos que falar espírito desencarnado e espírito encarnado, porque nós também somos espíritos e não somos desencarnados. Pelo menos eu acho que eu ainda não estou desencarnado. Eu não sei por que vocês pensam. Eu acho que eu ainda não desencarnei, estou ainda encarnado, né? E o pessoal tem uma pressa danada que eu desencarne, mas eu não estou com pressa nenhuma. Então, a comunicação entre os espíritos desencarnados e os encarnados, e aquela que ocorre somente entre os espíritos encarnados, que é talvez a mais complicada, porque como os problemas humanos, na sua grande maioria, quase todos, decorrem de problemas da comunicação. As pessoas se comunicam mal, se entendem mal, e às vezes gera-se na criatura uma situação de antagonismo tremendo, que acaba gerando problemas que muitas das vezes são carregados para encarnações posteriores, o que é uma coisa muito triste e muito desagradável. Então, a primeira tipo de comunicação, nós espíritas chamamos de, como chamamos? Comunicação mediúnica, né? Porque exige tem a necessidade de um meio intermediário que nós costumamos chamar de médium. Normalmente é uma pessoa, um ser humano que tem essa possibilidade, mas a gente acredita, e já está começando a aparecer isso, que no futuro não vai precisar mais de uma pessoa para se comunicar, os espíritos desencarnados se comunicarem com os espíritos encarnados. Vai ter equipamentos que vão permitir que o espírito se comunique do plano espiritual para o plano físico. Já está iniciando isso aí, já existe até uma ciência, né, que já começa a estudar esse aspecto, e há várias experiências nesse campo, feitas através da televisão, do rádio, né, do cinema, várias imagens. Eu mostrei aqui numa palestra passada uma imagem do espírito que foi detectado pela máquina fotográfica. Não sei se vocês viram isso. Viram? Hã? Tá lá, ó, aquilo ali é uma comprovação. O que nós vimos ali? Vimos o espírito
Não vimos o espírito. Vimos o quê? Vimos o perispírito. Vimos a luz que se irradia das células que brilham no corpo espiritual daquele irmão. Então, na comunicação entre os homens, o processo é direto e não precisa de médium. Ou melhor, precisa, porque normalmente nós nos comunicamos como? Através da voz, como eu estou fazendo agora aqui. Mas a minha voz, para se propagar e ir até vocês, né, quem estiver aqui na mídia, no Facebook, vai precisar do meio que é a internet, o celular. Mas a quem está aqui encarnado, que está aqui assistindo, o grande número de pessoas que vieram aqui hoje, eles poderão nos ouvir através de um meio fantástico, que é o ar. Que a voz se propaga através da vibração das moléculas que formam o ar. O ar é uma mistura de gases que, vibrando, carrega no seu bojo a voz. Então, na comunicação mediúnica, nós recebemos comunicações que vêm do mundo espiritual. E na outra, que é a comunicação entre os encarnados, nós procuramos transmitir ao nosso semelhante as ideias que constituem a essência, a nossa essência, a essência do nosso ensinamento, da nossa palestra, dos conceitos que estamos emitindo, né? E ao estudarmos com maior atenção as estruturas dos dois processos, tanto a comunicação de desencarnados com encarnados, como de encarnados com encarnados, nós verificamos facilmente que existem pontos que são fundamento de identidade e semelhança. E isso nós vamos ver na próxima vez que nós vamos conversar aqui. Não vamos falar disso hoje. Mas, para concluir, como o tema é falar sobre a sobrevivência, então, a comunicabilidade dos espíritos, ou a mediunidade, é um dos itens de importância, de alicerce, de fundamento da doutrina espírita. Então nós temos Deus, não é? E temos o segundo item, que é a sobrevivência da alma, do qual já falamos, mas vamos continuar falando ainda há algum tempo, porque agora nós vamos começar a misturar os princípios. E aí, a sobrevivência da alma é fundamental para entendermos a questão da justiça divina. Porque se não houvesse sobrevivência, Allan Kardec vai dizer que a crença na vida futura é uma forma que nós temos para comprovar os ensinamentos de Jesus. E se a gente não conhece, se a gente não tiver a fé que a vida continua, e aí ele fala vida futura, e não é vida futura, é a vida que continua, porque a vida futura já é agora, nós já estamos na vida futura, porque havia uma ideia antigamente de que a gente precisava desencarnar para ir para a vida futura, e não é verdade, nós estamos na vida futura já agora, e vamos continuar nela mesmo depois de desencarnar, porque a vida continua. Aliás, esse é o título do último livro da série Mundo Espiritual de André Luiz, que você está lendo, e você vai, não sei se você já leu esse, mas se não leu, vai ler daqui a pouco, A Vida Continua, que é um livro maravilhoso. Tem até um filme sobre esse livro, que é um filme que eu assisti no cinema, que é lindo, maravilhoso. Então, esse princípio, que é o terceiro princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos, ele comprova o segundo princípio, que é a sobrevivência da alma. Porque se não houver sobrevivência da alma, não haveria comunicabilidade, né?
Aliás, Allan Kardec tem a oportunidade de, no livro dos médiuns, começar o livro, no seu primeiro capítulo, perguntando assim: há espíritos? E aí eu discuti há pouco tempo, numa reunião com um grupo, essa questão de Allan Kardec ter começado com essa pergunta. E aí alguém falou assim: pois é, mas se não tivesse, podia encerrar ali. Não há espíritos. Pronto, então para tudo, porque não tem espírito, não há espírito. Aí Allan Kardec começa um arrazoado fantástico, que, aliás, vale a pena dissecar os estudos do mestre de Lyon, que é fantástico, é maravilhoso a sua maneira racional, argumentativa, sólida, lúcida, que foi escrita há 160 anos atrás e que é válida hoje ainda, e serve ainda de alicerce para vários conhecimentos. Então, a sobrevivência da alma, e aí eu estava falando que no item 4 do capítulo 2 do Evangelho, Allan Kardec vai falar do ponto de vista. E ele disse que a fé na vida futura modifica completamente o ponto de vista da pessoa. Mas se a pessoa não tem fé na vida futura, ela fica completamente perdida, ela não sabe nada, tudo que se falou até aqui não serve de coisa nenhuma. Mas se a pessoa aceita isso e disseca esse conhecimento de que a vida continua, de que a sobrevivência é uma realidade, a criatura começa a dar muito menos valor às ninharias, às coisinhas pequeninas, que às vezes tem uma importância tão grande para nós na vida material. E nos faz verificar que não devemos perder tempo, nem energia, em sofrermos tanto por tantas coisas que parece que vão acontecer, mas que nada daquilo é valioso. Nada daquilo representa coisa nenhuma, porque são coisas que vão ficar para trás. E a grande preocupação que devemos ter hoje voltando aqui à questão da comunicabilidade, é tentar restabelecer a comunicabilidade com todos aqueles que nos acompanharam na jornada, especialmente aqueles que nos maltrataram, que nos defraudaram, que nos espoliaram, que nos perseguiram, que nos fizeram tanto mal em nossas vidas. Para retomar no caminho em que estamos seguindo o processo de perdão. E ninguém é obrigado a abraçar com sentimento fraterno o inimigo. Mas é dever do cristão verdadeiro, daquele que já crê na vida que continua, perceber que todos nós temos equívocos, todos nós temos tropeços, todos nós temos ainda um ego exacerbado, uma vaidade grandiosa, um sentimento de amor próprio extremamente sensível, e ainda nos ferimos com coisas que, na realidade, não têm nenhum valor. E acabamos construindo para nós próprios empecilhos para que a nossa luz possa brilhar e para que possamos avançar a caminho da luz. E o objetivo da vida, do conhecimento dos princípios básicos da doutrina espírita,
Deus, sobrevivência da alma, comunicabilidade dos espíritos, a sequência de existências sucessivas da reencarnação, a sequência de mundos sucessivos habitados no universo. Todos esses princípios só são importantes para que aprendamos a perdoar, a compreender e a caminhar com leveza, para que o nosso corpo espiritual, ao deixarmos o corpo físico e nos desprendermos da matéria, possa ter o peso específico mais leve, entre aspas, para que possa alçar o voo a caminho da luz. Porque se nós não fizermos isso, se nós continuarmos atrelados às coisas físicas, às coisas materiais, às coisas do dia a dia, eu não estou aqui dizendo que a gente não deve fruir as coisas do mundo, aproveitar as coisas belas que o mundo oferece, nada disso. Vamos viver com os pés no solo da terra. Mas vamos levar o nosso coração, o nosso pensamento para as regiões infinitas do bem e do amor, para que nós não fiquemos atrelados ao desencarnar ainda aqui na terra. Porque a gente morre, o corpo morre, mas a gente não desencarna, continua encarnado. E é muito triste, tendo já cumprido as suas tarefas no corpo físico, verificar que saiu do corpo, mas continuou preso nele, atrelado às quinquilharias da vida material. Então aí está, meus irmãos, a mensagem que eu queria trazer hoje, que é uma mensagem de esperança, de alegria, de compreensão da vida com um elemento novo, que é novo. Por que novo? Novo porque as pessoas não conhecem ainda, que é a sobrevivência da alma, que é a comunicabilidade dos espíritos, e que é, sobre tudo isso, acima de tudo isso, a paternidade de um Pai amoroso e bom, que é Deus, que está sempre nos ajudando, nos protegendo e amparando. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê a força necessária para continuarmos. Deus, nosso Pai, que sois todos